Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo, como vocês já viram aí na descrição, vim trazer a receita do bolo na marmita para vocês. Na verdade, eu vim mostrar para vocês como foi que eu fiz. Comecei preparando o recheio, aí tava à tarde. Eu comecei já a fazer o bolo, já que a festa seria no outro dia pela manhã na escola. Então seria bem cedinho na escola, então eu já preparei tudo, o bolo, né? Pelo menos para ficar bem macio, não ficar ressecado. Eu preparei o bolo um dia antes. Preparei à tarde para ficar fresco. E aí eu tô fazendo a cobertura. Comecei pela cobertura. Coloquei uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 300 ml de leite de coco. Nesse momento você pode colocar o leite líquido, mas eu optei por colocar o leite de coco. Foi uma receita que eu vi na internet de creme belga, se eu não me engano, mas eu acabei adaptando aí com leite de coco. E me surpreendeu bastante, aí eu vou misturando os ingredientes para ficar primeiro agregado antes de ligar o fogo. Aí tá com o fogo desligado. Depois eu ligo o fogo, tá bom? Eu acrescento agora o achocolatado, 3 colheres de achocolatado. No vídeo anterior dos doces, eu falei pra vocês que eu tinha esquecido de comprar o Nescau ou ou o chocolate, né, em pó, que seria melhor, ficaria mais escuro, mas como eu não tinha, eu só tinha chocolatado, eu acabei colocando. Ficou gostoso do mesmo jeito. Nessa receita aí, ele ficou com um gostinho parecido com o gosto de prestígio, de coco com chocolate, já que eu coloquei o leite de coco e o achocolatado. Não ficou muito escuro, né? Porque o achocolatado é bem clarinho, mas ficou gostoso de qualquer maneira. As crianças comeram tudo, ficou muito saboroso. Então, aí agora eu coloquei primeiro 300 ml de leite de coco e vou terminar colocando aí agora mais 100 ml. No total, 400 ml de leite de coco. Nessa 100 ml aí ele está com amido de milho, uma colher bem cheia de amido de milho. Então eu coloquei para poder engrossar essa cobertura, já que ela leva bastante líquido, ela não vai engrossar, né? Tão rápido, então a gente precisa colocar o amido de milho nesse momento aí que ele está fervendo. A gente bota mistura, nesse momento ela já engrossa automaticamente. Já fica grossinha, já que a cobertura já está bem cozida, o leite já está tudo cozido. Então ela só vai engrossar, olha só como ela fica bem grossinha. Engrossa super rápido. Ela não vai ficar, gente, no ponto de Moisés, aquele ponto grosso. Mas ela vai dar essa textura aí, um pouco mais líquida, mas bem mais encorpada. Quando ela esfria, ela fica bem mais durinha. Ela fica bem mais durinha, tá bom? Então não se preocupe, é só deixar esfriar. Depois que eu fiz a cobertura, eu deixei esfriar, coloquei um plástico filme por cima para não dar película. Então eu deixei ela esfriando com plástico filme por cima e fui fazer o bolo. Preparei o bolo de pacote dessa marca bem conhecida por vocês, né, por todos. Não quis arriscar, gente, a fazer um bolo de farinha de trigo, porque eu não sou confeiteira, não tenho uma mão assim muito boa para bolo de chocolate, de farinha de trigo. Eu sempre acabo perdendo a massa. Então, para não arriscar, já que eu só tinha esse momento, eu tava sozinha fazendo tudo sozinha. Nesse momento eu não tive ajuda, então eu acabei optando por fazer bolo de pacote. Ficou muito gostoso. Ficou gostoso? O bolo já é pronto, né? Então é muito fácil para poder fazer assim. E coloquei nas marmitinhas, ficou super legal. E aí eu coloquei todos os ingredientes da massa do bolo, né? Como vocês já sabem, fazer só na descrição ali do pacote. Coloquei todos os ingredientes, bati na batedeira para ser mais rápido e ficou super legal. Eu acabei fazendo 2 pacotes de bolo. Eu fiz esse primeiro aí, de chocolate, depois eu fiz mais outro, que foi sabor festa, porque não tinha mais chocolate. Eu fiz o sabor festa e coloquei achocolatado, então ele ficou um pouquinho mais clarinho que o bolo de chocolate, mas o sabor ficou mesmo de chocolate, já que eu coloquei o achocolatado. Eu fiz essa primeira receita. Essa primeira receita, um pacote, deu 11 marmitas. Deu 11 marmitas, eu fiz 6 marmitas. Primeiro em uma bandeja, depois coloquei mais 5 em outra bandeja. Deu certinho a quantidade, gente, de 11 marmitas, tá bom? Eu acho que daria 10. Eu acho que 10 ficaria muito bom, mas como eu tinha 21 marmitas para fazer, eu acabei colocando essa receita aí. Deu ali o limite de 11. Eu coloquei praticamente uma concha, né? Aquelas conchas de cozinha de feijão que a gente tem em casa. Eu coloquei uma concha e mais um pouquinho
de massa de bolo em cada marmita. Então, deu no total 11. Mas, pra ficar bom a altura, é bom você colocar... Você já sabe que o limite é 10. 10 marmitinhas daquelas bem pequenas que cabem assim na palma da mão, eu não sei ml. Se eu não me engano, tem 150, 200 ml. Mas eu creio que sejam 150 ml. Não tinha na forminha, não tinha na assadeira, não tinha a quantidade que ela vinha, só tinha a marca dela. Então, eu não vou saber a ml, mas é daquelas bem pequenas, tá certo? Das menores, da média, na verdade, que ainda tem uma menorzinha, né? Essa é da médiazinha, cabe assim na palma da mão. Essa é a massa do bolo pronta, ficou bem aeradinha, gostei. E essa daí é a marmita de alumínio, que eu assei os bolos. Então, deu o total aí de 11, já que tem 6 em uma e 5 na outra. O bolo assado ficou super fofo, cresceu bastante, bem douradinho, bem assadinho. E foram 15 minutos contados, 15 minutinhos assou o bolo. Esse daí é o recheio pronto, ele já fica bem consistente, vocês vão ver que ele fica super consistente, bem durinho. Eu misturei ele, coloquei num saco de culinária, esse saco culinário, né, saco de supermercado, de cozinha assim, e coloquei para poder tentar confeitar, mas no final acabou que eu espalhei mesmo com a colher, não deu muito certo confeitar com o saco, e então no final eu mostro para vocês como eu fiz. Essa aí é uma calda do bolo, que eu fiz uma xícara de água para uma xícara de açúcar, deixei ferver, não mexi, fogo baixo, deixei ferver. Quando o açúcar dissolveu todo na água fervendo, eu coloquei para gelar. Depois da água fria, dessa calda fria, eu molhei o bolo para ele ficar úmido, já que ele iria para a geladeira, porque a festa seria um dia depois, pela manhã. Então, eu coloquei na geladeira, né, para a cobertura não estragar, o bolo não estragar, e para ficar bem molhadinho. Então, pela manhã cedinho, eu já tirei o bolo da geladeira e coloquei nas marmitas para poder ir para a escola. Vocês vão ver que eu molhei todos os bolos e a calda deu para todas essas 21, né, marmitinhas. E eu molhei todas e deu, ainda sobrou. E molhei bastante, tá? Eu furei o bolo antes com o garfo e para penetrar, né, bastante a calda. E deu super certo. Molhei bastante, ficou bem úmida para poder ir na geladeira e o bolo não ressecar. Nesse momento, gente, eu mostrei para vocês. Eu tentei fazer esse zigue-zague aí com a cobertura. Mas da terceira forminha eu já percebi que o recheio não daria para eu fazer assim. Então eu acabei espalhando com a colher. E no final, vai estar aí no vídeo para vocês, quase que não deu. Deu, até que deu, mas ficou bem pouco os últimos, então eu acabei tirando desse aí. Vocês já perceberam que eu comecei a botar bem menos. Porque eu já iria espalhar mesmo com a colher. Eu só fiz botar o recheio por cima para adiantar. E foi até bom colocar no saco, que adiantou bastante. Mas eu espalhei com a colher para ficar aquela cobertura bem lisinha por cima. Ali no final já tô esticando ali o saco já. Já tô puxando, espremendo o saco. Mas deu certinho, tá bom? Essa quantidade de cobertura deu aí para as 21 marmitas. Então, se eu tivesse feito o dobro desse recheio, né, dessa cobertura, ele até que daria para fazer esse zigue-zaguezinho, mas essa quantidade aí foi o suficiente. Eu comecei a espalhar com a colher. E os últimos lá que, né, ficou menos, eu acabei tirando um pouco desses primeiros, que ficou bastante. Eu tirei um pouco e coloquei lá nos outros, e aí deu super certo. Aí eu tô tirando ali, que ficou muito na hora que eu espalhei, ele começou a subir na marmita, eu tirei de um e fui colocando no outro, já que era a mesma cobertura, né? Só foi mesmo para espalhar. E vocês vão ver depois como ficou aí essa hora que eu espalho, ele fica bastante nos lados, eu vou tirando o excesso e colocando nos outros que ficou menos. Depois de todo o creme espalhado, de toda a cobertura, né, no bolo, não ficou muito escuro, né, porque foi achocolatado, não foi chocolate, não foi chocolate em pó, mas tá super gostoso. Não ficou açucarado, não ficou muito doce, ficou ótimo o sabor. Coloquei aí o granulado, bastante granulado, já que as crianças gostam, né, bastante de granulado. Coloquei bastante e fechei a marmitinha aí com essas tampinhas de acrílico. Ela não foi aquelas tradicionais com tampinha de papelão, foram essas aí que fica visível, né, o que tem dentro. E ficou muito bonito. Então, foi assim que eu fiz, assei.
Uma receita de bolo de pacote deu aí 11 marmitas e a outra deu 10, né? Que foram 21. Então a outra deu 10 e deu certinho a quantidade. Então 10 é o limite de uma massa de bolo para essas marmitinhas. Gostei bastante, ficou lindo e ficou prático para as crianças comerem. As professoras só tiraram a tampinha e comeram bolo com a colherzinha, foi ótimo. Cada criança recebeu a sua marmitinha individual e comeu super bem. A gente não precisou cortar bolo, não fez sujeira. Foi super prático, já que foi rápido a festa. Não quis cortar bolo, então essa foi a minha ideia. Se vocês gostaram, já deixa o like e comenta aí o que vocês acharam, tá bom? Se inscreve no canal e um grande beijo para vocês.